Costa e Rui Rio. Vamos embora, pá! Aqui, frente a frente. Este é o debate decisivo entre os líderes dos dois maiores partidos para as legislativas antecipadas de 30 de janeiro. Em simultâneo, nas 3 televisões generalistas, vamos saber o que os divide e o que propõem aos eleitores em áreas fundamentais da Como é que isto se processa, man? Tipo, 3 moderadores. 1 hora e 15 minutos, em direto aqui do Cineteatro Capitólio em Lisboa. Ditou o sorteio que começa Rui Rio e que Em nome termina da democracia, António exato. Costa. Muito boa noite a ambos, António Costa, Rui Rio, começando por si. Ao longo do seu mandato como líder da oposição, o senhor foi muito Espero que isto criticado seja internamente civilizado. por passar mais tempo a dizer que era essencial fazer acordos de regime com o governo, chegou a votar favoravelmente o fim dos debates quinzenais, mais do que apresentar propostas alternativas. Ora, agora, nos últimos tempos, o senhor vem dizer que, afinal, o governo de António Costa falhou e que se esgotou a solução política. E eu pergunto-lhe, o senhor mudou de opinião? Acha que é mesmo assim? Ou só diz isto porque estamos à beira de umas eleições? Boa noite a todos, boa noite ao Dr. António Costa também. A sua pergunta está muito influenciada por aquilo que foi o comportamento do PSD em 2020 face àquilo que é a pandemia. E, portanto, nós, perante a pandemia, obviamente que abrandamos a oposição e tivemos uma atitude de cooperação, porque é assim que dita ao interesse nacional. E eu não estou nada arrependido disso, faria rigorosamente o contrário. Agora, não é verdade que antes disso e depois disso nós não tínhamos apresentado diversas propostas alternativas. Faria o contrário. Fosse em sede orçamental, fosse noutras sedes. Nós acabamos por não entregar uma revisão da Constituição, porque a Assembleia fechou, mas nós apresentamos uma revisão da Constituição, nós apresentamos um projeto de alteração do sistema eleitoral, nós apresentamos uma série de propostas em sede do Orçamento do Estado, nós apresentamos um guião para a reforma da Justiça que entregamos a todos os líderes dos partidos com representação parlamentar na altura. Quero olhar para esse guião. Não havia o IEL e o Chega e o LIVRE, mas aqueles que estavam na altura. E, portanto, obviamente que nós temos essas alternativas. Simplesmente nós também fazemos uma oposição civilizada. Há um tempo para tudo. Há um tempo para nós estarmos a fazer uma oposição construtiva, ou seja, em prol do país, e depois há um tempo, que é este que agora temos, o tempo antes de eleições, onde nós temos de marcar as diferenças, porque os eleitores têm de saber qual é a diferença entre o PS e qual é a diferença entre o PSD. Mas o senhor diz que ele falhou. Substanciais. A expressão foi que ele falhou. E Sim. Falhou em quê? O que é que E, acima destacava de no tudo, principal falhanço deste governo? O falhanço é a muitos níveis, mas eu destacaria a 2 níveis. Um ao nível da economia e outro ao nível dos serviços públicos, com particular incidência no Serviço Nacional de Saúde, mas não só isso. Agora, na economia... Nós teremos a oportunidade, de Rui Rio, de desenvolver essa questão. Deixe-nos ficar ainda por este início de conversa no domínio da questão Aí mais o homem já ia política, embalado. da própria governabilidade, passando para António Costa, acabado, enfim, ouviu as explicações de Rui Rio. Ele sabe qual é que é o forte dele e o gajo manda-se logo para a economia. Anos até de uma relação pessoal positiva, Pois é estranho estarem do lado. também. Agora, o senhor vem dizer que a vitória de Rui Rio é um perigo e que não tem confiança numa solução com ele que garanta a estabilidade ao país. Quer dizer-lhe agora, pela primeira vez, que estão juntos, olhos nos olhos, porque é que com ele não? Muito boa noite a quem está a moderar, aos senhores telespectadores e também ao Dr. Rui Rio. Vamos lá ver, eu creio que o país neste momento precisava de tudo menos desta crise política, porque, como disse o Presidente da República, o que é urgente é virar a página desta pandemia e focarmos-nos a 100% naquilo que é essencial, a recuperação Não dá para pôr mais e o alto, progresso. E a recuperação e o progresso do ponto de vista económico e do ponto de vista social. Está no máximo. Nós, felizmente, já conseguimos retomar uma taxa de desemprego ao nível em que estávamos antes da crise. Nós já conseguimos ter as empresas portuguesas a exportarem mais do que exportavam em 2019. Sim. Nós tivemos o ano passado, em 2021, um recorde de investimento empresarial de mais de 20 mil milhões de euros só nos primeiros 9 meses do ano. E terá a oportunidade de desenvolver essa questão sectorial, António Costa. Mantenhamos a questão política. Porque é que Rui Rio representa um perigo, se vencer? No que é que ele é um perigo para o país? Foi uma expressão sua. Mas vamos lá ver. O problema do Dr. Rui Rio não é o Dr. Rui Rio em pessoa. Então é o as quê? propostas e as ideias que o Dr. Rui Rio defende.
E que são? O doutor Rui Rio preocupa-se muito com os números e isso foi o tornando insensível às pessoas. Ai pá, O mais Costa. grave desta crise, Opa, quando tivemos a preparar o orçamento Isso de realmente. 2021, foi às jornadas parlamentares do PSD, em outubro de 2020, dizer que era contra o aumento do salário mínimo nacional, era contra a redução forma desmedida, das percebo. propinas para no ensino superior, num momento onde mais do que nunca as famílias precisavam de apoio para a sua vida e para poderem responder às suas necessidades. O doutor Rui Rio muitas vezes trata temas centrais para a vida das pessoas como, digamos, alguma frescura, ligeireza. Olha, num debate em que esteve, E isso é um perigo para o país? num debate em que esteve, não sei se recorda, Certamente. em que se falou do tema da segurança social. E o Dr. Rui Rio disse com muita franqueza aquilo que verdadeiramente não escreve no programa, que é que defende um sistema misto de segurança social. Uma parte pública e uma parte privada. Ok. E até foi a Clara de Sousa que lhe perguntou, bom, mas como é que vai financiar o buraco que isso gera? Porque esse modelo misto significa duas coisas. Que deixamos de ter contribuições para sustentar as prestações sociais, cara da Clara de as Sousa pensões contente. que estão a pagamento, e significa outra coisa, que é colocar em risco a segurança das pensões futuras que passam a ser jogadas na Bolsa Opa. e sujeitas As pensões Nas questões futuras. sectoriais, António Este Costa, nós país queremos envelhecido, oportunidades como é que se Eu vai não pagar quis pensões fazer- não daqui quis deixar a qualquer 50 anos, resposta mais quando já não política, houver portanto, tenho de deixar novos para a trabalhar palavra e o para país Rui for Rio, todo porque velho? Hoje entrou aqui e já ontem disse As que António pensões. Costa parte para este debate porque num momento decisivo para o país como este, em que os Obrigado, portugueses querem Xavier. saber se haverá ou não Realmente aumentar 6 euros as pensões e depois aumentar o resto tudo faz uma diferença na vida dos nossos idosos. Entender Nossa e Senhora. falar uns com os outros. António Costa chega em desvantagem. E porquê? Deixe-me, antes de mais, dizer uma coisa. Dirão se querem que eu desenvolva ou não. A crise do orçamento que o Dr. António Costa referiu, eu acho que a culpa é do Partido Socialista. Eu não sou contra o aumento do salário mínimo nacional. Relativamente às propinas, sim, pode explicar. Já iremos desenvolver isso. E sou pela segurança social pública. Pronto. Mas já iremos Agora, eu posso desenvolver as explicar questões melhor, sectoriais. ou pode andar assim a saltar e as coisas ficam Meus no ar. senhores, eu já disse, vamos Não quer desenvolver acabar. mais à frente as questões sectoriais, foquemos nesta parte inicial, Primeiro- apenas na questão política. Opa, então quer dizer, uma pessoa faz Porquê é que acusações e António depois Costa não pode chega em responder. O Dr. António Costa chega em desvantagem porque o Dr. António Costa não é claro relativamente àquilo que faz em cada um dos cenários possíveis. O Dr. António Costa diz assim: eu quero uma maioria clara, isto, aquilo, mas no fundo quero maioria absoluta. A maioria absoluta também eu quero, queremos todos. A probabilidade de um de nós ter maioria absoluta é muito próxima de zero. Portanto, quais são as probabilidades? Duas probabilidades estão em cima da mesa. Ou o PSD ganha, ou o PS ganha. Se o PSD ganhar, eu já disse o que faço. Se o PSD não ganhar, eu já disse o que faço. O que é Dr. que ele António disse que Costa fazia? diz: se eu ganhar, se o PSD ganhar, já é claro. Sai, porque esteve 6 anos como Primeiro-Ministro, não querem mais, sai. E, portanto, o PS terá de arranjar outra solução. Mas a minha questão é, se o Dr. António Costa ganhar com maioria relativa, que é uma probabilidade que pode existir, como é evidente que existe, o que é que o Dr. António Costa faz? Porque diz assim: com o PSD não falo. Não. E com a denominada geringonça também Também não. Mas eu compreendo que não falo com a denominada geringonça, porque a minha pergunta é esta: aquilo que o Partido Comunista e o Bloco Eu de também Esquerda nunca percebi porque é que pediram não há um ao governo Partido Socialista PSD para viabilizar PS. o Epá, eu sei que é orçamento direita ao Estado esquerda, de 2022. mas são centro, teoricamente. 2 ou 3 Como é que meses não atrás. conseguem chegar a Vai-se entendimento? manter daqui por 1 mês ou 2 também. Como é que não há essa possibilidade de chegarem a entendimento? É uma cena tipo, que me faz alguma confusão. Porque eu até vejo. Porque depois Já faz o quê? houve. Vai dar o que antes não deu? Então, se vai dar o que antes não deu, Quando? podia ter evitado exatamente a crise Bloco que está Central a não responsabilizar obrigado. os outros. Portanto, o que é que faz o Dr. António Costa? Se calhar... Isso acontece todos os O que faz é anos. sair Não. também. Não E acontece o Partido todos os anos. Socialista vem com outra solução. E, na verdade, se o Partido Socialista ganhar, teremos um outro Primeiro-Ministro que não Pois, o Dr. talvez António tenha a Costa. ver com isso. Tudo leva a crer que é o Dr. Pedro Nuno Santos, e aí ainda temos uma situação pior. É que eu penso que aí não temos uma geringonça. Temos o Bloco de Esquerda mesmo dentro do Governo. Atenção, E eu não estou a Bloco de propor, Esquerda. estou só a perguntar o porquê de não haver. Isso é um perigo Obrigado, para o país. Raquel. Boa noite, Isso é um Raquel. perigo para o What the fuck? país. Obrigado.
Na minha ótica é. Na minha ótica, o doutor António Costa não ter uma fotografia clara, não dizer exatamente o que faz, acontece um pouco o que aconteceu em 2015, que durante a campanha eleitoral não explicou o que poderia fazer no caso de perder. Exato. E depois fez um acordo com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Estava uma mosca no cabelo do Costa. Legítima do ponto de vista parlamentar, é certo, mas que não foi esclarecida antes. Pois, Paulo, não sei. Eu também nunca vi um Bloco Central. Agora têm de votar em consciência. Quando é que isso aconteceu, o Bloco Central? É hoje que Alguém me sabe responde dizer? a este repto que lhe tem sido lançado nos últimos Eu tempos. vou responder a tudo, aliás, já respondi à entrada, mas gostaria de pontuar várias coisas. Primeiro, o Dr. Rui Rio quer muito discutir a fórmula política, mas não quer discutir os programas políticos. Dr. Rui Rio, eu tenho aqui o seu discurso nas jornadas parlamentares do PSD em outubro de 2020. Talvez tenha a ver. E o que o Sr. Doutor disse em outubro de 2020 foi o seguinte. Eu repito, diz sempre de uma forma muito enfática, fazendo aquele gesto. Mas porquê que isso interessa? Não acha o aumento do salário mínimo nacional. Sim, sim. Portanto, o senhor deputado foi contra o aumento do salário mínimo nacional. António Costa. Aquele aumento. Mais uma vez, a questão do salário mínimo nacional, do salário mínimo, da economia, já lá vamos. Muito a bem. única coisa que eu quero saber de si é o seguinte. Rui Rio já disse o que fará. Se o senhor vencer e necessitar dele para governar. O senhor, e é necessário haver clareza em relação a isso para fechar está só a falar por cima dela? O senhor ainda não disse o que fará o seu partido consigo de missionário. Nem vejamos esta situação teórica. Não! Se Rui Rio ganhar, formar governo, o Bloco ou o PCP apresentarem uma moção de rejeição no Parlamento, o que é que deve fazer o Partido Socialista? Ora bem, 83 e 85. lugar, ao contrário do que o Dr. Rio diz, eu em 2015 disse aos portugueses, antes das eleições, o que é que faríamos. Esta é a manchete do Expresso. Eu não estou a acreditar que este homem foi com as fotocópias. 26 de setembro de 2015. Uma semana antes das eleições de 2015. E preto no branco, eu tentava ver dali. Costa chumbará um governo de direita se ele for minoritário. E disse aos portugueses que se a direita fosse minoritária, concorrendo em coligação toda junta contra o Partido Socialista e ficasse em minoria, nós faríamos tudo para conseguir uma negociação à esquerda que nos permitisse haver a governação. Está dito e foi publicado no dia 26 de setembro de 2015. Não escondi nada a ninguém. Na noite das eleições, eu fiz um discurso com toda a clareza, que era, aliás, o que o Dr. Rui Rio agora podia repetir, que foi dizer o seguinte: o PS nunca será uma solução de ingovernabilidade. E por isso nunca inviabilizaremos um governo se não tivermos um governo alternativo. Certo. Não há tabus sobre o que é que acontecerá no dia 30 de janeiro. Mas esse princípio só se aplica nessas circunstâncias ou só serve... serve... Agora toda a gente anda com as fotocópias. No dia 30 de janeiro, quando os portugueses votarem, à noite saberemos os resultados. O resultado que eu considero desejável para o país. O país ter uma estabilidade com uma maioria do Partido Socialista. Aí não há dúvidas que ele está-se a manter no segundo lugar, tema. Se o Dr. Rui Rio ganhar as eleições, sim. Bom, ao fim de 6 anos como Primeiro-Ministro, eu não ganho as eleições, só posso ter uma leitura desses resultados. Os portugueses rejeitaram a minha ação como Primeiro-Ministro, não me querem ver mais como Primeiro-Ministro, eu respeito os portugueses e, portanto, arrumo os meus papéis, arrumarei o gabinete e entregarei a chave ao Dr. Rui Rio. Mas tem uma posição sobre o que deve fazer o PS. Agora a pergunta é o seguinte. Bom, mas se então não tiver a maioria absoluta? Bom, se não tiver a maioria absoluta, eu não viro as costas aos portugueses, eu não viro as costas a Portugal, eu não viro as costas à necessidade de enfrentar esta crise. E, portanto, teremos que fazer aquilo que é necessário fazer quando não há maioria, que é conversar com os partidos na Assembleia da República e, ou no modelo clássico, como existiu, por exemplo, no primeiro governo do engenheiro Guterres, onde diploma a diploma íamos negociando. O Dr. Rui Rio era deputado nessa altura, eu era Ministro de Assuntos Parlamentares, sei como é que foi difícil, levava mais tempo, mas foi possível, não era a solução desejável. Ou então, nós não conhecemos a aritmética do que vai resultar dessas eleições. O senhor continua sem se comprometer com uma solução que não aquela que seja o PS. Vamos lá ver isso. Eu já tenho sido... Porque já perdemos muito tempo nesta questão e isso não respondeu. Mas não fui eu que puxei a questão. Agora, tenho que deixar explicar. A solução que temos tido até agora de a manutenção da geringonça, essa manifestamente nas atuais circunstâncias não é possível. Agora, nós não conhecemos os resultados que vamos ter nas eleições. Eu não me esqueço, por exemplo, que houve um partido
que, juntamente com o PS, não contribuiu para esta crise, que foi o PAN. Eu não sei qual é a representação parlamentar que o PAN vai ter nestas eleições. Claro. Portanto, mas a solução... Eu nunca já todos estamos à espera que o PAN salte de um lado para o outro. As eleições, eu cá estou para encontrar uma boa solução. Não sei se o Bloco de Esquerda e etc. vai alinhar isso outra vez. Proponho que comecemos pelos não sei se o Bloco de Esquerda... O principal força que o PS tem é o Bloco de Esquerda neste momento. E não estou a ver a Catarina Martins a comer outra vez a mesma coisa. A não ser que ele faça cedências. Porque o resto dos partidos à esquerda... Ajustamentos ao IRS. Bem, não sei. Rever substancialmente os impostos. Comecemos então pelo IRS. Rui Rio, no seu programa não acredito, reduzir o IRS... Depois de chumbarem o orçamento de Estado... 800 milhões de euros. Só se de qualquer maneira, lendo com atenção o programa, vimos que é só no final da legislatura, 25 e 26. A minha pergunta é porquê esperar 2 anos numa altura em que é nesta altura que as famílias mais aflitas estão e que necessitariam dessa redução? Pois bem, se nós olharmos àquilo que foi a governação do país, e nós podemos ir... E devíamos ir até... Olha lá, vocês não acham que é irrelevante se uma pessoa é filha de X, Y ou Z? Isso é irrelevante. Só 7 anos é que fomos nós, e desses 7 anos, 4 com o programa da Troika, que foi negociado e assinado pelo Partido Socialista. Se nós olharmos àquilo que foi esta política económica, nós verificamos que há uma degradação dos rácios todos e que Portugal se tem atrasado imenso na Europa e está cada vez mais a caminho da Europa. Isso é incontestável. Então, temos de fazer diferente. Porque senão vamos mesmo para a cauda da Europa. Um dos aspectos nucleares é a questão da carga fiscal. Ora bom, e a política económica que segue o Partido Socialista desde... É mais impostos, e particularmente neste século, é uma política económica que distribui e espera que a distribuição, que a procura, vá gerar oferta. Ora bom, a procura gera, agora isto é uma questão muito técnica, gerava oferta quando as economias estavam fechadas, hoje estão abertas, gera oferta. Vamos ao IRS diretamente. E, portanto, aquilo que nós temos de fazer é mudar o modelo. Apostar primeiro na produção, ou seja, nas exportações e no investimento, e então depois distribuirmos o que tivermos para distribuir, que foi a riqueza adicional que criamos. Portanto, está confiante que precisa de 2 anos para poder baixar o IRS. Por isso estou a responder exatamente à sua questão, só que não é com bitite, desculpe o termo, é com sustentabilidade. Pois, por isso é que nós não deixam falar o homem, pá. Em primeiro lugar, temos de tratar do lado da produção, ou seja, das empresas, são elas que criam emprego e que pagam os melhores salários que nós queremos que sejam pagos. É irritante, sempre interromper. O homem está a tentar explicar aquilo que vai dizer. A redução do IRC nos 2 primeiros anos e depois nos 2 seguintes a redução do IRS. Se eu quisesse ganhar as eleições mais rapidamente, em vez de olhar para o futuro do país, fazia ao contrário. Mas o contrário era, de certa forma, persistir na política do Partido Socialista que deu os resultados que nós sabemos em que até os antigos países de leste, né, antigos países comunistas, países pobres que entraram para a União Europeia depois de Portugal, muitos deles já nos ultrapassaram. E isso é que eu não quero IRS o contrário. E, portanto, IRS só nos 2 últimos anos... Mas o gajo é economista. Ele também, se não falasse bem de economia... Na prioridade, primeiro, criação de riqueza, depois distribuição, claro. Porque quero o futuro dos portugueses, não quero só o amanhã. António Costa... Eu também não tenho. Eu sou mais de centro, honestamente. Mas não tenho uma posição definida. Voltar ao governo, não sei se sou de esquerda ou de direita, muito honestamente. Este ano, a propósito do desdobramento dos escalões... Concordo com ideias de direita e de esquerda. Isso significa uma poupança de 150 milhões de euros para as famílias, já o disse. Eu pergunto-lhe se acha que o PSD está a ser demasiado ambicioso quando fala numa redução e numa poupança de 800 milhões, ou a pergunta também porque é que o PS não pode acompanhar esta... Perdeu 12 euros por ser aumentado. Uau, incrível. Eu apresento-me estas eleições não só como programa de governo, mas como independente. Orçamento de Estado. Não, isso é não teres um partido que representas. Isso não é assim. Imediatamente a seguir ao governo entrar em funções. Tu podes ser de esquerda e ser independente. A discussão do programa de governo, nós apresentaremos na Assembleia da República o Orçamento de Estado para 2022. Okay. E o Orçamento de Estado para 2022 vem reduzir o IRS, desde logo de 170 mil famílias que ficam isentas do pagamento de IRS. Vem reduzir o IRS das famílias da classe média, com o desdobramento do 3º e do 6º escalão. Vai reduzir o IRS das famílias com filhos, com o aumento da adoção, e, portanto, não é algo que acontecerá eventualmente em 2025 ou 2026, como propõe o Dr. Rio, tem um efeito imediato. É exatamente, é ser liberal. Isso é ser liberal, literalmente. Eu tenho um balanço para apresentar em matéria de redução de fiscalidade.
Porque o PSD fala muito de choque fiscal, mas sempre que chega ao governo, o que faz é um brutal aumento de impostos. Eu vou-vos dar 2 números, se me permitem. São situações... No conjunto das medidas adotadas até agora, desde o Orçamento de 2016... Em tempos de crise também é um bocado difícil não o fazer. As empresas portuguesas já pouparam 3.294 milhões de euros, o que em termos efetivos equivaleria a redução em 3 pontos percentuais da taxa do IRC. Também. Quanto ao IRS, o conjunto das famílias portuguesas, entre o fim da sobretaxa, já ninguém se lembra, entre o desdobramento que fizemos dos escalões em 2018, entre o aumento das deduções, as famílias portuguesas já pouparam nestes 6 anos 6.772 mas vamos olhar para o futuro. Para o futuro, o que está aqui... Ou seja, é só para esse orçamento. Eu acho que aquilo é um caderno que não tem... As folhas estão todas em branco lá dentro. O orçamento que temos na mão significa que já este ano as pessoas começarão a poupar. E significa que vamos prosseguir esta... Eu acho mesmo que é uma cena encadernada com folhas brancas. Depois são ajustamentos. Acho mesmo que é isso que está ali. Agora, para o orçamento. A questão é, até ao final da legislatura, até ao final... redução no IRS. Eu pedia-lhe para abrir, se fosse moderador. Olha, pode abrir isso para ver. E atenção, esta redução este ano não é uma redução só para este ano, porque quando nós mudamos os escalões, e depois tem um efeito que se multiplica todos os anos, porque todos os anos as pessoas vão continuar a beneficiar dessa redução. Mas esta é a única descida que os portugueses podem esperar. Neste ano. Uma redução muito forte que vão ter, progressivamente, em matéria de todas as famílias que têm filhos, o IRS jovem, que tem um apoio onde permite a isenção da tributação nos primeiros 5 anos de atividade dos jovens, de forma a aumentar o rendimento disponível das jovens famílias. E, portanto, é um conjunto de medidas que se vai prolongar ao longo da legislatura. Mas temos mais, porque em sede de IRC... Já lá vamos. Muito bem. Então, e os jovens que passaram, que começaram a trabalhar e tiveram isenção de impostos no primeiro ano e depois tiveram que pagar os outros 4, como é que vai ser? Para 17%. Agora, de repente, é que se lembram de ficarem isentos durante 5 anos? E esses impostos depois pagam-se como? Com um país envelhecido. Beneficiar desta redução de IRC. Eu pergunto se é uma aplicação cega da redução da taxa de IRC a todas as empresas e se não deveria ser... quem não tem filhos vai para o Ou seja, reduzir o IRC a empresas que criam mais riqueza, melhores salários, mais investimento com o ambiente. Não há aqui uma aplicação cega. Não, reduzimos a taxa. Agora se eu vou ver isso, mano. Eu vou ver isso, não te preocupes, depois mando mensagem. Primeiro 21 para 19, 19 para 17 e reduzimos a taxa reduzida do IRC de 17 para 13, que é para empresas que têm até 25 mil euros de lucro, e vamos alargar para 100 mil euros de lucro para as empresas do interior do país. Okay. O resto, a lógica do IRC. Olha, parece uma boa medida para repovoar o interior. Eu acabei de ouvir e para promover os negócios no interior. O Dr. António Costa, o que disse aqui muito claramente é: vamos na mesma linha de continuidade. Portanto, a política económica do Dr. António Costa, que se propõe seguir no caso de ganhar e conseguir ser Primeiro-Ministro, é exatamente o mesmo que fez desde que é Primeiro-Ministro e, mais ainda, que fez desde que está no Governo. É isso que eu dizia há bocado, porque desde 1995 o Dr. António Costa esteve com cargos de responsabilidade em todos os governos do PS. É verdade. Foi o engenheiro António Guterres, foi Ministro dos Assuntos Parlamentares e Ministro da Justiça. Depois, com o engenheiro José Sócrates, foi Ministro da Administração Interna e número 2 do Governo, e agora é número 1 do Governo. Toda esta linha que foi seguida, que deu os resultados que nós sabemos, com Portugal na cauda da Europa, é a linha que vai continuar. É a linha que diz aos portugueses: eu vou-vos dar uma redução de IRS agora, já no próximo ano, se tiver este orçamento, mas é no quadro de um país, que é o país dos países que tem a maior carga fiscal, dentro de um governo do Partido Socialista, que é o que tem a maior carga fiscal, está aqui, desde António Guterres até hoje, o que tem a maior carga fiscal e que tem dos mais baixos salários líquidos à escala europeia. Portanto, os portugueses podem ficar contentes que o Dr. António Costa vai reduzir o IRS um bocadinho mais depressa do que aquilo. Muito bem, quanto ao IRC, a discriminação do IRC. É porque isto é importante, mas podem ter uma certeza. Quanto ao futuro, as coisas vão continuar na mesma, porque vai continuar a cair. Portanto, claro. Ou nós mudamos de política, ou então os resultados vão ser estes. A sua proposta não há dúvida nenhuma. Para lá de eu não saber como é que o Dr. António Costa quer aprovar e esse orçamento foi aquele que vou ter que passar a palavra. Queria só que me respondesse à questão: a discriminação ou não das empresas, aquelas que têm melhor salário, melhor investimento, devem ou não ter uma redução de IRC diferente das outras? É uma pergunta simples. Não.
Não, tanto igual para todas. O IRC taxa os rendimentos. Nós podemos mexer na tributação autónoma, isto agora é muito técnico, podemos mexer nas tributações autónomas, mas o IRC é fundamentalmente a tributar os lucros das empresas. Tem mais lucro, paga mais, tem menos lucro, paga menos. Agora, o que eu quero é que todos esses lucros sejam menos tributados, para que possa haver mais investimento, para que as empresas possam se dinamizar e possam crescer e possam criar os empregos melhores e pagar os melhores salários que nós queremos. Portanto, eu tenho sempre, mas olha, toda a minha vida, tenho sempre uma ótica de futuro, não tenho uma ótica da amanhã, das eleições da amanhã. António Costa, a questão do IRC tem que dividir a questão da lógica do futuro e da manhã, mas quero ver a sua proposta para o IRC, se não era uma altura de descer significativamente o IRC, uma vez que as empresas precisam de investir e de crescer. Sei que tem aqui uma dedução de 25% para despesas de investimento, mas mais uma vez lhe pergunto, o PSD faz aqui uma proposta o mais ambiciosa? O homem coça o olho. Não, faz a proposta errada. É errado! O conjunto de alterações que já fizemos é o equivalente, na prática, a termos reduzido 3 pontos percentuais à taxa de IRC. E onde é que nós queremos concentrar o esforço de apoiar as empresas? É diminuir a taxa, diminuir a receita de IRC a quem investe no interior, a quem aumenta os salários, a quem investe na inovação, a quem investe na transição energética, ou seja, alinhar os incentivos com aquilo que são os objetivos de política de modernização do país. Mas há um ponto que eu não posso deixar passar daquilo que disse o Dr. Rui Rio, se me permite. Da carga fiscal. Que é o da carga fiscal, porque o Dr. Rui Rio, que é economista, sabe que não pode jogar e não deve, por respeito com os telespectadores, jogar com os conceitos. Porque quando nós falamos de carga fiscal, não falamos só de impostos. Falamos de impostos, mais de contribuições para a segurança social. Ora, durante estes 6 anos do meu governo, o peso dos impostos no produto interno bruto desceu 1 ponto percentual. A carga fiscal tem aumentado porquê? Tem aumentado porque tem aumentado as receitas da segurança social. E pergunta-se, e aumentaram as receitas da Segurança Social porque nós aumentámos a taxa, a TSU? Não. As receitas da Segurança Social estão a aumentar porque o desemprego caiu para metade, de 12,5% para 6,1%, porque felizmente os rendimentos, não tanto como todos desejávamos, mas os rendimentos têm vindo a aumentar e com isso aumentam as receitas da Segurança Social. E, portanto, a carga fiscal tem subido por boas razões, porque há mais emprego e melhor vencimento. Estou super agradecido. Olha, porque vamos continuar mas afinal estou a pagar mais impostos porque há mais emprego. Olha que coisa fascinante. Temos que consignar tudo isto dentro do contexto mundial. Olha que ótimas razões. Para pagar mais impostos. Estou super contente, malta. Vou já votar no PS outra vez. Na Europa, nos Estados Unidos, taxas de juros a subir. Portanto, pergunto, Rui Rio, acha credível prometer baixar impostos neste contexto e baixar ao mesmo tempo o déficit público e fazer crescer que é coisa inacreditável. Eu sei que precisaria de muito tempo, mas isto tem que ser rápido. E eu faço isto rápido. O nosso quadro macroeconómico, aquilo que nós apresentamos, o PS não apresenta quadro macroeconómico nenhum, o nosso quadro macroeconómico a lógica apresenta nas projeções do olhem, Conselho das vocês fiquem Públicas. contentes, vocês trabalham para nós, é o Conselho das Finanças Públicas. Recebem menos, e nós, mas ao menos vejam pelo lado positivo, pelo menos o Governo recebe mais dinheiro. Adicionamos algum crescimento, porque é essa justamente a nossa política, mas não muito. Passámos de um aumento de receita de 14 mil e tal milhões de euros para 17 Temos que ser mais breve. Eu digo isto correr mal. A questão é muito simples. Tem que ser mais breve. Mano, então mas caramba, o Costa esteve aqui a falar 3 horas e agora o homem tenta explicar e também tem que ser mais breve. São mais 17.300 milhões de euros por crescimento económico assente no quadro macroeconómico da Conselho de Finanças Públicas. E então é assim, 11,5% para reduzir os impostos, 23% para reduzir o déficit, 65,5% isso é num plano nominal da despesa. Prevemos isto se houver a normalidade. Se a normalidade para cima se correr melhor, fazemos mais, 11,5% vale mais. Se houver para baixo, fazemos menos, 11,5% vale menos. Mais claro, não posso... Tenho mesmo que encerrar, António Costa. Estamos ainda, disse várias vezes, no círculo virtuoso do crescimento da economia. Eu pergunto-lhe, com toda esta conjectura internacional, acredita que estamos neste círculo virtuoso? E vai conseguir fazer aquilo que... Eu acho que com as políticas certas, sim, e garantindo confiança às pessoas e às empresas, sim. O que não incute confiança às pessoas é a discurso do Dr. Rui Rio. Permitam-me dizer o seguinte, o Dr. Rui Rio diz agora com este ar veemente, se o nosso objetivo é que vamos reduzir os impostos em 11,5%. Ora, com o mesmo ar veemente, ainda há 2 anos,
num debate como este, o Dr. Rui Rio dizia assim: vamos reduzir os impostos em 25%. Vamos aumentar a despesa pública só 50%. Este ano já é 65,5%. Ou seja, em 2 anos, o que é que houve no meio, Costa? Da vontade de reduzir impostos. Temos que fechar, António. Já aumentou a vontade em 30% de aumentar a despesa pública. A minha pergunta não era essa, era sobre o círculo virtuoso. Vamos lá ver. Para sermos rigorosos, não basta pôr o ar, não basta fazer os gestos. É preciso as pessoas terem, efetivamente, memória do que disseram. E o Dr. Rui Rio não pode vir 2 anos depois fazer uma redistribuição. Por acaso não sou, mano. Por acaso não sou apoiante do Rui Rio. Olha, nunca votei no Rui Rio. 2023. Quer dizer, também é a primeira vez que ele se candidata ao governo. Mas nunca votei no Rui Rio. Nunca votei no partido. Quer dizer, no PSD já votei uma vez ali. Sabem o que é que aconteceu nestes 2 anos? Mas, tivemos uma pandemia. Mas não sou apoiante do Rui Rio. Aliás, eu até vou ser sincero convosco. Finalmente reconheço que tivemos segunda. Eu não era Da última vez não votei nele. Mas coisas com uma situação completamente... Muito bem, meus senhores, acabaram os 10 segundos, vamos avançar. Meus senhores, o que pagamos de impostos mexe com os nossos rendimentos e há diferenças naquilo que cada um propõe para fazer aumentar os salários. É por aí que levamos agora o nosso debate. Mano, tu é farta a conversa do Costa, mano. Muito sinceramente. É sempre a mesma. Rio, um parágrafo apenas no programa eleitoral do PSD sobre o salário mínimo. A conversa do Costa é sempre a mesma, mano. É sempre social que o tema deve ser decidido e que deve estar em linha com a inflação, mais os ganhos de produtividade. Isto quer dizer que, se for Primeiro-Ministro Rui Rio, não haverá aumentos do salário mínimo por iniciativa do Governo? Não. Isto quer dizer que, se eu for Primeiro-Ministro, haverá aumentos do salário mínimo. Os aumentos do salário mínimo terão em conta a inflação e os ganhos de produtividade. E depois eu entendo que, acima disso, deve haver mais um bocadinho, e esse mais um bocadinho é que deve ser decidido em concertação social. Agora, aquilo que eu não farei é crescimento do salário mínimo nacional por decreto, acima daquilo que a economia pode porque, fazendo isso, sabe o que acontece? Acontece o resultado final da governação do Partido Socialista. A mediana dos salários em Portugal, a mediana dos salários em Portugal são 900 euros. Sabe o que é que isto quer dizer? Metade dos portugueses ganha menos de 900 euros e metade dos portugueses ganha mais de 900 euros. É a segunda pior mediana da Europa. Só a Bulgária é que é pior do que nós. É este o país que nós queremos? Um país que efetivamente aumenta mais o salário mínimo, é verdade. Mas que depois traz os salários com estes aumentos que têm sido feitos pelo governo socialista. Não concorda? É evidente. Não considera que eram salários demasiado baixos que não acompanhavam, por exemplo, o aumento do custo de vida? Está bem, nós podemos fazer com certeza. Mas uma política sustentada disto leva a descer o salário médio, ou seja, os salários descem. E depois as pessoas formam-se, as pessoas estudam, as pessoas querem ter um futuro. E o que esperam é um salário de 1.100, 1.200, 1.300 e depois nós admiramos que as pessoas imigram. E, portanto, claro, quem é que quer ficar cá a receber essa miséria que se calhar a renda é metade disso. Ou até que há rendas que até nem... Hoje em dia quase que nem... Para que as possamos ter aqui a dinamizar a nossa economia, com mais conhecimento, com produtos... Quem é que quer ficar aqui a receber 1.100 euros? Que já é bué. Imaginem pensar que receber um salário de 1.100 euros é bué, puto. Que é isso que a nossa geração pensa. Não aumentam os outros salários. É ridículo. E nós estamos a nivelar por baixo. Portanto, aqui é um PS, e é um PS muito à esquerda, porque é um PS a empobrecer o país e a pagar salários de miséria que levam a este indicador insufismável. Rui Rio, olhando para esta medida em concreto, que está no programa do PS... Mano, e faz muito bem falar de economia. 2026, neste momento é o mais assustador. No seu entender, face à conjuntura e às previsões da economia? À situação que temos. Face àquilo que é, por exemplo, a previsão do nosso quadro macroeconómico na tal normalidade, não é possível. E quanto é que é possível? Qual é que é a previsão do PSD? Mas, se o quadro não for esse, e a inflação disparar, a inflação na Europa já está nos 5%, se a inflação... Obrigado, Moraes! Obrigado pelo rei, amigo. Muito obrigado. 6%, pode até ser... Ministério Digital. Faça aquilo que eu estou a dizer. Não vou votar sequer no PSD, amigos. Já tinha dito isso. Pagar de salário mínimo, agora não posso esconder que, obviamente, se houver quantos mais votos no PSD houver, mais esperança eu tenho. Honestamente. Está decidido pelo governo do Porque, aquilo que eu não quero é que o PS ganhe. São 705 euros. Pelo menos com maioria absoluta. Que é assustador. Para 2023, para 2022 está em vigor este. E não vai ninguém mudar isso. Mas até ao final da legislatura, da próxima legislatura, obrigado, Moraes. daqui a 4 anos,
anos... E, by the way, para quem está a dizer vota Chega, votar no Chega não tira o PS do poder. Seria possível às empresas pagarem de salário mínimo? Para isso tem de saber a taxa... Que os 900 euros à partida não é tem de saber a taxa de inflação, para isso tem de saber os ganhos de produtividade, para isso tem de saber o que é que se consegue em sede de concertação social, subir além disso. Agora, volto a repetir, pode ser simpático, e é simpático, e eu percebo que é bom ajudar quem mais precisa, mas eu quero ajudar quem mais precisa de uma forma sustentada. O salário mínimo deve subir muito? Deve. Mesmo 900 euros é pouco? É, mas eu quero que ele suba de uma forma sustentada, que a economia aguenta e que o país anda para a frente e que nos desenvolvemos e que não vamos para a casa da Europa. António Costa, é que eu também nunca vi um governo do PSD que durasse o tempo suficiente para eu perceber se realmente a economia cresce ou não. Sempre que temos um governo do PSD, segue sempre uma crise económica, apertamos todos o cinto e quando realmente vamos retirar o proveito desse apertar cinto, de repente PS outra vez. É tudo para toda a gente. É magalhães para todos. O povo todo contente. Aí tenho o PC portátil. Pronto, e cagamos todos nisto, continuam a votar PS. Chegamos ao final dos 8 anos. Pima! Pá, mas o Cavaco é um péssimo exemplo. O Cavaco nem Presidente da República não foi. O salário mínimo não é possível. O antecessor do Dr. Rui Rio... O Cavaco é um péssimo exemplo, meu. O Dr. Rui Rio disse que seria o descalabro e a falência das empresas. Disse o Dr. Rui Rio ainda o ano passado. Qual é o desafio que o país tem que ter? Eu não sei se consegue ver este gráfico. Mas este gráfico diz-nos o seguinte. Esta linha que está aqui a branco é a média do peso dos salários no produto da União Europeia. 48%. O que aconteceu em Portugal é que nós, durante as crises económica e financeira, tivemos uma queda brutal do peso dos salários no PIB. Temos vindo a recuperar, e nestes 6 anos recuperamos 17,5%. E temos agora que fazer o esforço de, nos próximos 4 anos, nos colocarmos na média da União Europeia. E, portanto, o conjunto dos salários tem de progredir 20% para conseguir chegar à média europeia. É aumentando o salário mínimo por decreto? Temos que fazer várias coisas. Primeiro, continuar a aumentar o salário mínimo. Segundo, concluir em sede de concertação social o acordo para a produtividade e melhoria dos rendimentos, em que todos os parceiros sociais estão envolvidos e estão empenhados em conseguir. Se, por outro lado, o Estado deve ajudar com medidas fiscais, o caso do IRS jovem é particularmente importante, porque significa que nos 2 primeiros anos de atividade 30% do rendimento é isento, no terceiro e no quarto ano 20% do rendimento é isento, no quinto ano 10% do rendimento é isento. Nem ajudamos os jovens nem tem isenção total. O seu rendimento disponível, ao mesmo tempo que as empresas vão ganhando músculo económico 30% para poderem do rendimento é isento. Esse crescimento dos Ora, portanto, vocês ganham 900 euros numa empresa a trabalhar. Nos primeiros 5 anos, nós temos 30% de 900 as prestações, as transferências é isento, de natureza não monetária. É isento de imposto. O passo social. Convém de recordar já mandar que foguetes. O passo social foi o maior apoio à melhoria do rendimento das famílias. Então qual é que é a conta? Expliquem-me lá, que eu estou a perceber nas últimas décadas em Portugal. A gratuitidade dos manuais escolares, a continuar a reduzir... Sim, isenção total é no primeiro ano, sim. E todos fomos. Continuar a inclusive reduzidas as propinas no primeiro ciclo do ensino superior. 10% sobre o imposto de 21. O Orçamento de Estado de 2022, que com a maioria do PS... Ian, obrigado pelo Prime. Alargar a António Costa, mas há aqui uma questão... Sim, então, mas qual é que é? No que toca à média do pagas de IRS. Por si só é uma Como é que as empresas conseguem pagar melhores salários? Mais bad, então. As empresas têm conseguido suportar estes... Vamos lá ver. Então não é assim tão mal. A direita está sempre a repetir. Se aumenta o salário mínimo, as empresas vão à falência. O que é que nós demonstramos nestes 6 anos? Chegar a 30% do vosso salário estava protegido de impostos. Eu estou a ficar um bocado confuso. Em média, do salário médio no país, a verdade é que as empresas aumentaram o investimento e aumentaram as exportações. O nosso crescimento, ao contrário do que muitas vezes o Dr. Rui Rio diz, não assentou na procura interna. Assentou no crescimento das mas as empresas conseguiram Olha, votem nessa poll, se quiserem, malta, claro. Do Estado. Aliás, com certeza, mas é uma aliança... está em vigor neste momento uma compensação excepcional para as empresas que aumentem o salário mínimo. Mas isto não é por o Estado a pagar o aumento dos salários. Nós temos que fazer um esforço conjunto entre o Estado e as empresas para assegurar que a geração mais qualificada de sempre vai ser a mais realizada de sempre. Porque se não for assim, o risco que nós temos é o esforço que as famílias fizeram, o esforço que os próprios fizeram para se qualificar, vão-nos fugir por entre os dedos das mãos e vão ajudar a desenvolver os outros países. Ora, nós sabemos que para a melhoria da produtividade das empresas o que é fundamental
recursos humanos mais qualificados. E nós, pela primeira vez na nossa história, isto é uma coisa extraordinária, nós temos pela primeira vez nível de qualificação que se começa a aproximar da média europeia. Certo, eu adoro este discurso do António Costa. A questão é, nos últimos anos, onde é que isto se traduziu? Continuamos na mesma... a geração não ser convidada a ir para fora trabalhar e encontrar... Mas é isso que tem acontecido durante este tempo todo. Temos de fazer com os parceiros sociais e eu tenho a certeza que houve uma pandemia e antes disso não houve o quê? Antes da pandemia. Que o Estado tem de dar também às empresas para ajudar neste aumento do salário. Antes da pandemia houve o quê? Quer obter resultados diferentes, que isto que está a dizer são resultados diferentes daquilo que obteve. Pois exatamente, é isso, é uma estupidez. Ou seja, para sustentar as empresas, o Estado paga às empresas e aumenta os salários enquanto pagam às empresas. E agora exibe o Orçamento de Estado para 2022, que é uma coisa que, a seguir, na história de Portugal, a seguir à descoberta do caminho marítimo para a Índia, deve ser agora a coisa mais importante que vai ficar na história de Portugal, que é o Orçamento de 22, que vai conseguir aquilo que antes ninguém conseguiu, o PS não conseguiu, justamente com a mesma política. O peso das exportações no produto, que o Dr. António Costa disse, deu um salto de 20 e muitos por cento para 40 e tal por cento durante o anterior governo e agora deu um salto de 2%. Neste governo deu um salto de 2% de peso. Veio o Vasco da Gama outra vez. Com o Orçamento de Estado. Portanto, veio o Vasco da Gama com o Orçamento de Estado para baixo do braço. Nós, se queremos obter outros resultados, veio Dom Sebastião. Os jovens não imigrem. Veio agora de Alcácer Quibir com o Orçamento de Estado 2022. Eles vão deixar de imigrar porque, fazendo a mesma coisa, eles vão deixar de imigrar. Exato. Ou nós invertemos a política económica, ou nós pomos a criação de riqueza em primeiro lugar, para termos riqueza para dar a todos os portugueses, e aí subimos os salários todos, inclusive é o salário mínimo, que é aquele que mais tem de subir, é aquele que nós temos de olhar, mas de forma sustentada, ou então nós vamos obter os mesmos resultados. O Dr. António Costa, que diz que tem experiência governativa que eu não tenho, agora está afinal a descobrir uma data de coisas que lhe correram mal e que até o governo que tem 20 membros vai passar a ter menos, etc. Apesar da experiência toda, não conseguiu. Uma última questão sobre salários da função pública. António Costa tem previsto para a função pública aumentos de 0,9% este ano, em linha com a inflação. É apenas isso ou vai por isso é que eu gosto, os salários imagina, aquilo que eu acho é que estão quase ao nível? O bom é fomentar novas ideias. Portanto, é assim, independentemente de quem vocês vão votar, votem de forma a que... a atualização salarial segue a regra que fixamos. Em cada ano... Votem de forma a que os vossos ideais, aquilo que vocês acham, aquilo que vocês querem, seja representado. Eu não quero saber se vocês votam à esquerda, à direita, se votam pelo lado de esquerda, se votam em L, se votam... Não interessa. Desde que isso represente as vossas ideias, eu fico satisfeito com o vosso voto. A função pública está ou não previsto? Nós íamos iniciar uma negociação, que obviamente nestas circunstâncias não fizemos, para que relativamente, em particular aos assistentes técnicos, não interessa em quem. Se o Chega vos representar, votem no Chega. Votem no Chega. Pá, eu não sou gajo para estar aqui a ser antidemocrático e dizer que vocês não podem votar em quem querem votar. Eu não concordo, obviamente, com as ideias do Chega, mas não vos vou dizer que não podem votar. Façam o que vocês quiserem, atenção. Se vos representar, força nisso. A mim não me representa. O número de funcionários públicos continua a aumentar. Se continuar a aumentar, nunca o Orçamento do Estado permitirá pagar salários decentes. O que é que isto significa? Que há funcionários públicos a mais? Sim, significa que nós temos de otimizar os recursos. Há mais funcionários públicos do que havia. E os serviços públicos estão muito pior. Experimente tirar o cartão do cidadão, o passaporte, a carta de condução. É verdade. Também é assim. Para si, temos que ser justos. É muito mais difícil de gerir atualmente. E agora são 4 meses. Com esta treta toda é difícil. Com medidas restritivas e não sei o quê. É complicado de gerir isso. Para e para a Segurança Social, pede a reforma, vem a resposta, pai, passado um ano ou mais. Como é que se tem melhores serviços com um Estado mais magro? É essa a questão. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que os serviços públicos se têm degradado do Partido Socialista e o Partido Socialista meteu mais funcionários públicos, para mais funcionários públicos, serviços piores. Dito isto, o que é que eu quero dizer? Temos de racionalizar os serviços, temos de fazer uma reforma do Estado na lógica da reforma administrativa, há a reforma do Estado na lógica política, descentralização, e há a reforma no modo de funcionamento do Estado. Temos de fazer essa reforma. Agora, os funcionários públicos que estão a trabalhar neste momento não podem, por isso, ser prejudicados. Pois olhem as observações que eles retiram daquilo que o Rui Rio diz. A taxa de inflação, o homem está aqui a explicar tudo. Que é a progressão normal. Citação. Os serviços públicos estão piores. Conseguimos mais do que isso, temos de conseguir fazer uma reforma de produtividade
na economia portuguesa e, neste caso concreto, uma maior produtividade nos serviços do Estado, que, repito, com o PS se tem degradado, sendo que quase só falamos do Serviço Nacional de Saúde, e bem, mas não é só esse, tudo se tem degradado. A pandemia acabou por agravar, como sabemos, muitos dos problemas conhecidos do Serviço Nacional de Saúde. Não temos hoje a oportunidade de falar aqui deles todos, mas vamos focar-nos numa questão absolutamente central ao nível dos cuidados de saúde primários, que é o médico de família, e um médico de família para todos os portugueses. Quero saber isto. Esta promessa estava no programa eleitoral do PSD em 2011. Não foi cumprida. Entrou no programa eleitoral do PS em 2015. Não foi cumprida. O senhor tem-na no seu programa eleitoral, já o tinha em 2019, e tem-na agora de novo. É possível haver pessoas a votar no Bloco de Esquerda, não digo que não. O senhor mantém esta promessa? Como é que pretende o Bloco de Esquerda representa muita gente, onde todos os outros falharam? Já vos falo sobre isso. Se me permite, eu respondo a isso de uma forma integrada para ficar tudo claro. Nós não estamos aqui num debate entre dois potenciais ministros da Saúde, dois potenciais primeiros ministros, portanto, as linhas gerais, que é isso que, efetivamente... Precisava, obrigado. Obrigado pelo Prime. Uma das linhas gerais é essa, é a questão dos médicos. Obrigadíssimo. Nós, face à situação em que o Serviço Nacional de Saúde se encontra, nós temos de dar dois tipos de resposta. Uma resposta no imediato, para situações do imediato e conjunturais, e uma resposta estrutural. Na resposta do imediato, uma das falhas que há é a falta de médico de família para mais de 1 milhão de portugueses. É verdade. Uma promessa não cumprida pelo governo do Dr. António Costa. Como é que se soluciona? Aí nós, para resolver o problema das listas de espera e dos médicos de família, temos duas ações pontuais. Listas de espera, dinamizar o denominado SIGIC, para as cirurgias e para as consultas. Recorrer ao setor privado. Isto quer dizer, que se o hospital a que eu pertenço, o Serviço Nacional de Saúde, não me consegue fazer a cirurgia em tempo aceitável, tem de me dar um voucher, tem de me dar uma autorização para eu, com aquela autorização, ir a um outro hospital privado, fazer a cirurgia, ter a consulta e o hospital de origem paga. Para cirurgias hoje já existe. Já existe, mas não está devidamente dinamizado. Deram um empurrãozinho maior agora este ano, mas não tem funcionado. Portanto, mas isto não, vamos lá ver uma coisa. Isto não é solução. Isto é para tapar um buraco. A solução é ter uma resposta estruturada, não é andar com vouchers para cá e para lá. E já iremos perceber que resposta estruturada é essa, Rui Rio. Eu queria que me respondesse exatamente pelo menos a proposta deles não é privatizar empresas, meu. Acesso imediato a um médico assistente. Vai recorrer a serviços exteriores ao SNS? Exatamente. O que é que eu estou a dizer? Para o imediato, por um lado, o SIGIC para responder às listas de espera para cirurgia e para consultas de especialidade, ponto 1, e o médico assistente para responder à ausência de médico de família enquanto não conseguirmos que todos... Então o médico assistente seria o quê? Uma pessoa que estão a formar? É contratualização com médicos de serviço privado, para que eu possa dizer ao Sr. António, à Dona Manuela, que não tem médico de família, mas tem este médico assistente que, como o nome indica, assiste. Deixe-me passar para em paralelo, vamos... E ele quer disponibilizar o serviço privado ao utente público. Todos tenham o médico de família. Deixe-me falar com o António Costa sobre isso e já voltaremos a falar. Sim, esta ideia do PSD é mais temperada. Por acaso gosto mais desta ideia do que propriamente da DIL. Que pode ser vista como claro que vai, mas para uma solução urgente tem que ser assim, ó. Ou não a correr o risco de poder ficar permanente. Eu pergunto-lhe isto, António Costa, porque você tentou e não conseguiu, já assumiu esse fracasso, já tirou a toalha ao chão. Não, conseguir cumprir essa promessa junto aos portugueses. Já tive a oportunidade de lhe dizer, num debate em que tivemos os dois, que não atira a toalha ao chão e que não desiste. Claro. E, portanto, a solução não é pegar nos recursos que o Estado tem e que tem que reforçar no Serviço Nacional de Saúde para andar a financiar ao lado. Nós temos que ter uma relação de complementaridade. É sempre este o argumento, meu. Há uma crise, cagamos. Olha, está bom assim. Ó Costa, vai a bater à porta da Dona Elvira e diz-lhe que daqui a 2 anos tem uma consulta, pá. Faz sentido isso. Nós temos hoje mais 28 mil profissionais no Serviço Nacional de Saúde, em termos líquidos, do que tínhamos. Mas isto não é cagar nos portugueses. Da minha governação. Só isto não é cagar nos portugueses. Entraram mais 2.200 médicos de formação geral ao serviço. Pronto. E isto traduz 2.000 em melhorias concretas de serviço. Porque o Dr. Rio diz, há mais funcionários, mas o serviço é pior. Mas eu trago aqui os números do que é que aconteceu em 2021, comparando com 2019, ou seja, antes para já as mesmas ideias não são as mesmas ideias económicas, isso não são factos. Não são as mesmas ideias. Basta ver o debate da IEL com o Chega e percebes que não são. E depois, em tudo o resto, os partidos diferem. Portanto, como assim? Mais 33 mil. Em perspectivas sociais não tem nada a ver, meu.
E tivemos mais 3.335.000 consultas nos cuidados de saúde primários. Eu sei, Paisano, já tinhas dito. 2019. Ou seja, mas teve também 40% das vagas do último concurso por preencher. Ou seja, como é que torna o Serviço Nacional de Saúde mais atrativo para conseguir cumprir essa promessa no futuro próximo? Se não me interromper tantas vezes, eu consigo chegar mais depressa ao fim da sua resposta. Portanto, significa, em primeiro lugar, que o reforço dos recursos humanos tem significado um reforço da qualidade que é que dirá o Rio? ao utente. Segundo lugar, como tive a oportunidade de dizer no debate em que estive também consigo, nós temos que adotar 2 medidas para tornar mais atrativo mas está a interromper muito mais o Rio. Geral e familiar. Aliás, estão todos. Os outros nem interrompem este. Através de pagamento de incentivos para a fixação em zonas mais carenciadas. Segundo, generalizar a todo o país para cobrir, até ao final da legislatura, 80% da população. Um modelo das unidades de saúde familiares, que são unidades que têm maior autonomia de gestão, onde os médicos têm a capacidade de desenvolver projetos de saúde adequados e específicos para cada unidade e onde têm condições remuneratórias mais atrativas em função da produção contratada. E é este modelo virtuoso que nos permite ter um Serviço Nacional de Saúde mais forte, mais robusto. E, finalmente, o grande investimento que vamos fazer no cuidado de saúde, dos cuidados de saúde primários e que está previsto no Plano de Recuperação e Resiliência é precisamente dotar esses centros de cuidados de saúde primários dos meios complementares de diagnóstico básicos para fazer análises, para fazer raio-x, de forma a evitar eu não apoio nenhum partido que ir ao hospital e depois voltar para com os exames que, entretanto, o médico lhe prescreveu. Neste caso, já meio que tomei a minha decisão. Ainda não tenho a certeza absoluta, mas já foi sobre isso. Eu gostaria de perceber, junto de Rui Rio, se se compromete com uma data no final da legislatura, ou mais do que isso, Rui Rio. E, no fundo, tentar perceber e dar alguma resposta, porque, afinal de contas, também temos aqui um debate às acusações que lhe fez António Costa de que a sua não é definitivamente a solução. Olha, a acusação que eu digo já é, o Dr. António Costa diz que eu é só números, agora quem debita para ali números é o Dr. António Costa, mas são números, tratando a saúde dos portugueses com os números que consultas são pessoas que foram atendidas no SNS e que tiveram cuidados médicos e que foram objeto de cirurgia. Só por me atacar, é só números, debitam para ali números que as pessoas em casa pessoas que foram tratadas no SNS. Até têm dificuldade em saber. Não, aquilo que é o nosso horizonte é procurar conseguir o médico de família... Olha, atenção que já votei no Costa. Agora, aquilo que para quem nos está a ouvir em casa é importante... Eu também estou a dizer isto, mas não... rapidamente terão um médico... Mas não estou isento de responsabilidade. Assistente, porque depois não é verdadeiramente o médico de família, não é indefinitivo. Felizmente não é acordei. Vai seguir a pessoa para sempre. Mas tem a garantia de uma resposta... Não é no primeiro mês de governo, vamos lá ver, mas rapidamente nós conseguimos fazer essa contratualização. Eu disse que era contra privatizar empresas. Este gajo é completamente estúpido. Do denominado SIGIC. Não vale a pena, esse gajo é mesmo estúpido. Isto não é definitivo. Eu não concordo com isso. Não acho que seja um bom método. Deixa-me colocar só esta questão até para enquadrar, porque quando há essa abertura... Posso dizer que em tempos até votei no Bloco de Esquerda, portanto, reparem bem, não quero desiludir ninguém, mas é verdade. Privatizar a saúde, de dar o primeiro passo ou de abrir a porta para isso. Na altura era com quem mais me identificava com o programa, meu. O que é que querem que eu vos faça? Tem de continuar a ser a espinha. É verdade, é verdade. Aliás, a Clara de Sousa moderou um debate entre mim e já. Eu disse-vos que quando era mais novo não tinha muitas ideias. Não tinha muita ideia daquilo que... Segurança Social. Não tinha que votar. Olha, a primeira vez que votei, não foi na primeira que votei. Acho que na primeira... Coisa diferente no que acho que na primeira votei PS. É na segunda vez que votei para a BE. E achar que não devo contratualizar com os privados. Quando o Serviço Nacional de Saúde Público não o BE não é um bicho assim tão grande, mas às vezes tem algumas posturas um bocado radicais que eu já não concordo minimamente. Para que eu possa servir as populações, independentemente do edifício ser público ou do edifício ser privado. Agora, isto tem de ser feito de uma tal maneira que constitua aquilo que eu tenho dito, o que verdadeiramente significa a palavra negócio. Tem de ganhar os dois. Não vou esperar. Não vou esperar. Espera aí, não vou esperar que o privado entre para perder, porque não faz isso, mas eu tenho de ganhar. Tenho de conseguir mais serviço a melhor preço e mais, espera aí, e mais. E depois, se o privado consegue isso, eu tenho de conseguir que o público consiga também. Se olhar para o Hospital de São João no Porto e comparar com o Hospital de Santa Maria em Lisboa, os rácios são completamente diferentes. O Hospital de São João tem um nível de produtividade muito superior. Então, se há um hospital que o consegue, porque é que os outros não conseguem também? Se os privados conseguem melhor que o público, porque é que o público não há de conseguir também? E isto é que nós temos de conseguir, isto é que nós temos de exigir. Portanto, fazemos a parceria público-privada sempre que necessário para o Estado ficar a ganhar, sabendo que o privado também ganha, mas depois isso também obrigar a que os rastros de produtividade
seja em quantidade, seja em qualidade, sejam uniformes para o público ou privado. O público não tem que ser pior que o privado. Como é que reage, António Costa, a esta questão do viés ideológico? Eu, em primeiro lugar, gostaria de chamar a atenção que o Hospital de São João nem é privado, nem é gerido em PPP. Não, estou a comparar é gerido, é um hospital público. Estou a comparar os públicos. Só demonstra que não é pelo facto de ser privado ou de ser público que pode ser melhor. Mas ele disse isso. O Conselho de Administração, que é do PS, foi secretário de Estado. Não, foi meu secretário de Estado. Foi meu secretário de Estado. Não me custa nada elogiar. Não, muito Quando bem. é verdade, é verdade. Só para demonstrar isso. Agora, em matéria de público e privado, ainda bem que o Dr. Rio há pouco falou da revisão constitucional. Porque o Dr. Rio tem falado há muito tempo da revisão constitucional, nunca a apresentou, mas agora apresentou umas linhas que designou de linhas, melhorar a nossa Constituição, umas linhas gerais. E sobre saúde diz uma coisa muito interessante. Porque podia deixar simplesmente estar o que está pacificamente na Constituição há muito tempo, que é que temos um sistema de saúde público, universal e tendencialmente gratuito. Diz o quê? Okay. Quer mudar. E diz assim, acesso a cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde não pode, em caso algum, ser recusado por insuficiência de meios económicos. Parece tudo bem. Agora, porquê é que, em vez de dizer que é tendencialmente gratuito, vem dizer que não é recusado por razões económicas? Só há uma explicação. É que pretendem que a classe média, que hoje beneficia de ser tendencialmente gratuito, tenha que passar a pagar os cuidados de saúde. Ou então não se justifica qualquer alteração à Constituição. Mas já agora eu gostaria de saber o que é que o Dr. Rio me esclareça. Pode responder. É para eu não estar aqui em nenhum equívoco sobre esta matéria. Até lhe devo dizer que isso foi um debate. Esse artigo em concreto foi um debate que na Comissão de Revisão Constitucional Interna tivemos e chegamos à conclusão que esta é uma formulação mais adequada do que o tendencialmente gratuito, porque ele deve ser tendencialmente gratuito, mas nós temos de distinguir entre aqueles que podem e aqueles que não podem. Exatamente. E nesse sentido, nós dizemos, por insuficiência económica, ninguém em Portugal pode deixar de ser tratado e pode deixar de ser tratado com qualidade. A diferença, dir-me-á, é muito grande, não é muito grande. Mas há aqui uma nuance que nós entendemos ideologicamente como correta. Pois é, mas é que essa bravata ideológica tem grandes consequências. Porque não, é puro preconceito ideológico. Porque o que está a dizer é que as pessoas da classe média vão passar a ser tratadas de uma forma diferente do Serviço Nacional de Saúde. E como nós sabemos, sempre que se abre essa porta, para termos um serviço público para remediados e serviços privados, para quem tem melhores recursos, o que vai acabar sempre a ter é ter um serviço mínimos para os remediados e o serviço bom para quem tem posses. Senhor Rio, desculpe lá uma coisa. Não é isso, a verdade não é essa. É essa. A realidade não é essa. É que quem tem condições, a classe média, deixa de beneficiar de um serviço tendencialmente gratuito e passa a pagar. É isso que os senhores querem abrir aqui a porta. Olha, aliás, é pela mesma razão. Então, termino. Diga lá que não explico. Para fechar o tema, porque temos avançado e para esclarecer... Fechou o termo. Aliás, é saber se vão passar a pagar ou se vão continuar a beneficiar do serviço tendencialmente gratuito. O que pagam hoje com a fraca resposta que dá o Serviço Nacional de Saúde. Como sabe, há mais de 4 milhões de portugueses que têm... Tem seguros de saúde privados. Fez pelos nossos compatriotas ao longo destes 2 anos... Deixa lá o homem falar, pá! Podes falar dessa forma do Serviço Nacional de Saúde? Pode. Dr. Rio, por amor de Deus. Não vale a pena fazer teatro. Nós sabemos quais são os resultados do Serviço Nacional de Saúde. Eia, com caraças! Os portugueses que têm seguro de saúde ou têm ADSE, fazer teatro é justamente porque o Serviço Nacional de Saúde não dá a resposta e não dá o acesso que as pessoas precisam. Olha, o meu caso, que bem com o meu próprio seguro de saúde, pá! Isto não tem nada a ver com qualidades profissionais. Porque não estou para ficar num hospital público que saio de lá com mais doenças do que com que entrei para uma consulta. E depois pagar também o seguro. Vamos é cagar, pá! E depois pagam o seguro. Ou então paga a empresa pela pessoa. Paga o seguro? Pois, no meu caso não há empresa nenhuma, sou eu a bancar o meu. Não precisavam de fazer nada disso. É porque o Serviço Nacional de Saúde não corresponde. Obrigado. Obrigado, Dr. Rio. Tenho aqui uma folha, agora nem sei onde está. Mas mais de 1000 dias. Espera rápido para António Costa para avançarmos para as questões da justiça, por favor. Este ponto é muito importante, tal como o da Segurança Social. Certo? Quando começa a abrir a porta para que metade das reservas das pensões sejam colocadas num mecanismo de capitalização e a ser jogado na bolsa. Então agora não respondo. Quando começa a desistir de melhorar a qualidade do Serviço Nacional de Saúde, porque eu sei que o Serviço Nacional de Saúde é muito bom, compara com o melhor ao nível mundial,
mas que temos de continuar a fazer o esforço de continuar a melhorar. Esse é um desafio constante. Meus senhores, vamos avançar a tempo. Temos 15 minutos até ao final do debate. Nas condições de trabalho dos recursos humanos, o SNS é ótimo. Nas condições da população para atender, mas isso significa continuar a fazer investimento. Muito bem. O senhor deputado reside no Porto. Eu gostava tanto que tivesse ali uma senhora no Porto. Uma das grandes fica 3 horas à espera de consulta ali ao ouvi-lo dizer isto no e dizer não, o famoso Joãozinho foi um investimento que foi feito por este governo, pelo Serviço Nacional de Saúde, para continuar a melhorar. Se for hoje ao Hospital de Gaia... Mas eles não vão entregar o SNS aos privados, pá. Parem de causar essa revolta, isso não existe. Não foi isso que eles estão a propor. Aquilo que eles sugerem é que quando tu não tens resposta no público, aí entregam-te um voucher na mão para tu ires ao privado resolver o teu problema, meu. Ninguém está a dizer que vai entregar o SNS aos privados, pá. Não confundam as coisas, meu. E o acesso melhora passando a parte da classe média. É que nem a IEL diz isso. Eu não sei porque é que atribuem sempre essa porcaria à IEL e ao PSD. Isso é tão estúpido, mano. Já falaram em desigualdade. Colaboração, exato, é normal. Que a justiça não funciona da mesma forma para quem tem dinheiro, quem tem poder e para quem é mais pobre. Quer no acesso, quer às decisões. Quando começam a entrar estes moralismos na política, começa-me a fazer um asco. É uma percepção errada ou é uma realidade? Quando começa a entrar este debatezinho do ai coitadinhos dos pobres, no meio de uma discussão que deve ser sobre o futuro do país, começa-me a fazer uma confusão, pá. As do país é fraquíssima. Pá, se são coitadinhos, resolvam o problema e expliquem como é que vão deixar de ser pobres, meu. Com as vossas medidas, não é só dizer coitadinhos dos pobres, não é só apontar o dedo e dizer o PSD não quer saber dos pobres. Ok, e vocês, o que é que fazem para os tirar da pobreza? Nada. Na parte penal, nós conhecemos os julgamentos populares que são feitos por quebra de segredo de justiça, que é crime. Nós conhecemos ou temos percepção da alta corrupção que existe em Portugal e a Justiça não tem estado capaz de pôr cobro. Aliás, eu vejo às vezes agentes da Justiça a criticar a Também não sei se o PSD vai fazer alguma coisa. Mais do que ele, mais do que qualquer um de nós na política, compete à Justiça justamente combater a Mas aí falha para todos ou falha-se mais para alguns do que para outros? Era a minha questão. Se falha mais para uns do que outros, em termos de dinheiro. É evidente que quem tem dinheiro pode contratar melhores advogados, defende-se melhor. Isso tudo bem. Agora, não estou a dizer que o sistema de justiça lá dentro privilegia quem tem dinheiro versus quem não tem. Isso não, por amor de Deus. Eu estou a dizer é que quem tem defende-se naturalmente melhor. Claro. Temos prescrições permanentes que as pessoas portuguesas não percebem como é que as pessoas ficam, não vou dizer impunes, porque elas podem ser inocentes, ficam por julgar. Portanto, o retrato da justiça em Portugal é uma palhaçada. É horrível, não é mau, é péssimo. Reconhecermos que ele é mau. António Costa, a mesma pergunta, se é uma percepção errada ou uma realidade esta se ele me disser que não é má a justiça em Portugal, sai daqui. A forma como a justiça está, quem não tem dinheiro acaba por não ter uma justiça, permita-me, não tão justa. Eu acho que há uma necessidade nacional de nos esforçarmos para reforçar a confiança dos cidadãos na justiça. A justiça são várias realidades. Se nós olharmos para a justiça civil, felizmente, nos últimos 6 anos baixaram 47% das pendências. Se olharmos para a justiça administrativa e fiscal, é verdade, o Dr. Rui Rio tem um nível de pendências dramático e temos que reformar a justiça administrativa e fiscal e é uma das prioridades que temos no nosso programa do Governo. Ok, quero ir ver esse programa. A justiça penal, ela também é muito desigual. Há processos que são simples e que andam depressa, felizmente. Há processos muito complexos e que se arrastam muito tempo. Houve uma medida fundamental que foi aprovada, aliás, por unanimidade. Sabem qual é que são os processos complexos? Olha, os amigos. De luta contra sabem de quem é os amigos? Contou também com o voto do PSD. Quais é que são os processos complexos? Muito importante. Os meus não são. Infelizmente não tenho. Mas se tivesse, não era o meu. Aos famosos megaprocessos. Agora, o programa do PSD, se me permitem, é um programa muito perigoso relativamente à justiça. E eu escolho bem a palavra quando digo perigoso. Porque a maior garantia... Não devido, Tafos. Devido que haja essa coligação. Para todos, estávamos a falar sobre isso há pouco, o Bloco Central, mas devido que isso vai acontecer nesta fase do campeonato. E o PSD tem 2 propostas no seu programa, página 38, que são muitíssimo perigosas. Uma de que já temos ouvido o Dr. Rui Rio falar várias vezes, que é impor que o poder político tenha a maioria no Conselho Superior do Ministério Público. Ou seja, os políticos passarem a controlar o Ministério Público. Ora, dar força à Polícia Judiciária e respeitar a autonomia do Ministério Público são 2 condições fundamentais para fortalecer o Estado de Direito
contra, designadamente, no combate à corrupção. Mas há uma nova que eu nunca tinha ouvido falar, deixe-me só terminar, nunca tinha ouvido falar, e que é a criação de um provedor do utente que não pode ser um magistrado e que deverá fazer chegar ao Conselho Superior da Magistratura e ao Conselho Superior do Ministério Público as queixas. Ou seja, o poder político passa a nomear, neste caso através do Presidente da República, uma espécie de fiscal sob o nome de provedor. Portanto, o que está a dizer é que o modelo atual está certo e que não deve, no que diz respeito aos Conselhos Superiores, não deve haver uma ingerência de mais pessoas fora da sociedade civil. Nós precisamos fazer... Só para mas clarificar... isso não parece assim uma coisa tão descabida. Nesta era da uma pessoa isenta a avaliar o desempenho dos tribunais não parece assim tão... Em vez de um magistrado... Quer dizer, vão ser os juízes a avaliar o desempenho dos tribunais? É por isso é que se calhar isto está assim, não é? Para todos os portugueses. Digo eu. É garantir a independência da Justiça. Muito bem. Lançou esse rap, tem que passar a palavra. E estas duas propostas do PSD visam única e exclusivamente subordinar o Ministério Público e a Justiça em geral ao poder político. Isso é inaceitável. A resposta a este perigo lançado por António Costa, dos políticos quererem... O perigo lançado pelo programa do PSD. Muito bem. Dos políticos poderem ter mais interferência na Justiça através destas duas... Eu diria que o Dr. André Ventura era capaz de não fazer uma intervenção muito diferente desta que agora o Dr. António Costa era. Quando diz que aquilo que nós propomos é que o Conselho Superior do Ministério Público e da Magistratura, já agora, que os Conselhos Superiores tenham lá políticos. Não é? Para que os políticos vão para lá controlar. Primeiro, o Conselho Superior do Ministério Público e da Magistratura não controla as sentenças, nem controla quem é investigado e deixa de ser, no caso do Ministério Público. E aquilo que nós dizemos não é políticos. O que nós dizemos é uma coisa muito simples, que lá em casa toda a gente entende. No Conselho Superior da Magistratura e do Ministério Público não pode ou não deve haver uma maioria de magistrados. Certo. Porque tem tendência, obviamente, ao corporativismo. Depois... nós precisamos de ter mais transparência. E para termos mais transparência, nós temos de ter, nesses Conselhos Superiores, uma maioria da sociedade civil. Não são os políticos, mas são os políticos que vão escolher. A questão é se há essa interferência. Sim, mas obviamente... Ou seja, serão partidos como os senhores, tanto o PSD como o PS, que vão escolher... Mas vamos lá ver uma coisa. Com certeza. Mas também há normas, e o Dr. António Costa sabe que nós propomos isto, que proíbem que seja nomeado alguém que tenha desempenhado um cargo político, por exemplo, nos últimos 5 anos. Agora, diga-me uma coisa. O Presidente da República não pode nomear para o Conselho Superior da Magistratura porque o Presidente da República é político, porque foi eleito. Quem é melhor do que o Presidente da República para nomear portugueses idóneos para ir para o Conselho Superior do Ministério Público ou da Magistratura? Isto é populismo, aquilo que o Dr. António Costa agora aqui vendeu. Foi dizer, ele quer lá meter os políticos, não há que quisesse meter deputados ou familiares, a maioria dos magistrados para controlar os magistrados. Aquilo que eu entendo, exatamente, aquilo que eu entendo que é uma norma elementar. Então, ó Diogo, já que eu pareço tanto um maluquinho da bola, explica lá tu qual é que é a tua interpretação, meu. Fala lá tu sobre isso, pá. Seja no Ministério Público. Antes de mandar papaias, diz o que achas. Não banas, Inês. Tira lá o bana isso, meu. Um homem está a dar a opinião dele. Tira lá o bana e deixa-o explicar. Que eu quero ouvir o que ele tem para dizer. Transparência e é lógico. Quanto ao provedor, o provedor não é nenhum fiscal. O provedor é uma entidade a que os cidadãos se podem dirigir queixando-se das insuficiências da Justiça e da forma como foram tratados na Justiça. É uma forma de nós termos a fotografia ainda melhor do que os cidadãos pensam para melhorar a Justiça. Não é nada disto que o Dr. António Costa responder à questão do populismo e da comparação que fez. Eu não vou dar palco aqui a idiotas, mano. Tipo, esse gajo, esse chaval que é um bandeirista do Chega, não tem lugar aqui nesta stream. Em primeiro lugar, no Conselho, entendimento em todas as instâncias internacionais, desde o Conselho da Europa, a Comissão Europeia, todos, que controlar os órgãos de gestão da magistratura é fundamental garantir a sua independência para garantir a independência dos magistrados. Porquê? Porque são estes órgãos de gestão que fazem a avaliação, que fazem as promoções e, portanto, é uma forma direta e indireta de garantir a independência dos magistrados, é precisamente garantir a independência destas instituições. Segundo lugar, há uma grande diferença na Constituição entre a situação do Conselho Superior da Magistratura, dos juízes, e a do Conselho Superior do Ministério Público, os procuradores. Porquê que há essa diferença? Na Constituição, o Conselho Superior da Magistratura já há uma maioria de designação por parte do Presidente da República e da Assembleia da República. Esse é o objetivo. Mas há uma enorme diferença, é que a magistratura judicial,
cada juiz é independente, não há uma hierarquia. Na magistratura do Ministério Público... o Diogo ainda não me disse porque é que a minha interpretação está errada. A maioria de poder designar. Por uma razão fundamental, Sr. Deputado Rui Rio. É que a magistratura do Ministério Público é uma magistratura hierarquizada. Muito bem. Para concluir, António Costa. Portanto, e a questão do corporativismo, aqueles que dizem que isso pode ser corporativismo. Mas não há acusação. Mas vamos lá ver. Já hoje em dia, há representação do poder político nos dois conselhos. O que não existe no Conselho do Ministério Público é uma maioria de representantes do poder político. Muito bem. E porquê é que é perigoso que exista? Porque a autonomia do Ministério Público é a melhor garantia que os cidadãos têm que, se houver alguma suspeita sobre mim, sobre o Dr. Rui Rio, sobre quem quer que seja, o Ministério Público usa toda a sua autonomia, ninguém está acima da lei. E é assim ficou clara a vossa posição. Os cidadãos podem ter garantia que a lei é igual para todos e também é assim que eu posso andar está claro e temos mesmo de avançar. Os portugueses sabem... Eu acho que não ficou nada clara a posição. Ficou o Rui Rio mal visto nesta instância. Não tem nenhum facto que leve à minha investigação. Temos que avançar, Rui Rio. Isto é, obviamente, tentar enganar as pessoas, dizer que é meter o poder político no Conselho de Supremo da Magistratura. E eu também não acho que seja isso que ele está a dizer, meu. Eu vou dizer mais uma coisa. Os elementos que eu nomeei, uma parte deles que eu nomeei, que eu indiquei à Assembleia da República para eleger para o Conselho de Supremo da Magistratura, eu vou-lhe dizer, há pessoas que eu falei com elas uma vez ao telefone, foi para convidar para ir para a lista, que nem conheço de lado nenhum, mas que me indicaram como pessoas capazes para aquele lugar. Portanto, tudo vai também da forma como cada um quer encarar as coisas, quer pôr lá os familiares ou os membros do partido, tenta pôr, se quiser fazer de uma forma séria. Muito bem, meus senhores, temos mesmo que concluir. Todos em casa e sabem que já ficou verdade. Não, temos 3 minutos para terminar o programa. Faça só um telefonema ao Dr. Paulo Rangel para ele explicar porque é que a Comissão Europeia abriu processos contra a Polónia. Meus senhores, acabou, não vamos continuar com esta discussão para podermos falar de mais questões. Vamos continuar com o debate. É um assunto que mexe com o dinheiro de todos nós. A TAP, 3.200 milhões de euros de injeção de capital na transportadora. António Costa pode garantir aos portugueses que o Estado não vai colocar mais dinheiro na TAP, além destes 3.200 milhões aprovados por Bruxelas? Essa foi a garantia precisamente dada pela Comissão Europeia, que escrutinou o processo, reconheceu a viabilidade da companhia nestes termos e, portanto, a companhia estará em condições de, assim que possível, podermos alienar 50% do capital. E há, felizmente, já outras companhias interessadas em adquirir 50% do capital. 50% é tudo o que está previsto de alienação da companhia? Claro, porque como, aliás, se verificou, se o Estado não tivesse readquirido 50% do capital depois de ele ter sido alienado, já depois da queda do governo de Passos Coelho, quando o Sr. Nilman foi à falência em todo o mundo, a TAP tinha ido para o buraco com o Sr. Nilman. Foi graças ao Estado estar presente, foi graças ao Grupo Barraqueiro estar presente, que nós conseguimos salvar a TAP. Não. E se, entretanto, foi graças ao meu dinheiro e ao dinheiro foi o seu de todos nós que estamos aqui a ver isto, os pais, os avós. Certeza, por causa da pandemia. Esse dinheiro é que salvou a TAP. Olha, deviam-me dar a mim ações. Pode dar ou não essa garantia? Eu, neste momento, é que devia estar a receber ações. E a Comissão Europeia validou essa operação. Deviam-me dar um tipo, uma medalha salvadora da TAP. Não há nenhuma razão para acreditar nisso e, pelo contrário, as manifestações de interesse que várias companhias têm manifestado já em adquirir parte do capital da TAP só nos conforta na confiança que a TAP vai seguir um bom caminho. Ótimo. Olha, alguém que guarde isto para mandar daqui a uns anos. A ver se realmente aconteceu assim. Ao dizer que se for Primeiro-Ministro é para privatizar a TAP. Apesar disso não constar do programa eleitoral do PSD, é para privatizar quando? A TAP não devia ter sido nacionalizada como foi por este governo, aos 50% primeiro e depois... Comprada. A TAP recebe deste governo 3.200 milhões de euros. Que foi comprada pelo governo. Do IRC. Não foi nacionalizada, foi comprada pelo governo. São 5 mil milhões. A TAP recebe 3,2 mil milhões de euros. Comprada com o dinheiro dos contribuintes. Não é aceitável. Mais ainda, uma empresa que dizem de bandeira, mas apenas serve o aeroporto de Lisboa e não liga nada ao resto dos aeroportos e ao resto de Portugal. E mais ainda, mesmo o aeroporto de Lisboa serve de forma absolutamente, eu estou a medir a palavra, indecente. Sabe o que é que eu tenho aqui? Olha, eu tenho um voo da TAP que faz Madrid-São Francisco. Madrid-São Francisco. E faz escala em Lisboa. Sabe quanto paga o espanhol? O espanhol paga 190 euros por ir de Madrid
a São Francisco com escala em Lisboa? Quanto paga ao português se apanhar o avião em Lisboa para ir para São Francisco? O mesmo avião que vem de Madrid paga 697 euros. É companhia de bandeira, mas é companhia de bandeira espanhola ou de outro país qualquer. E, portanto, já disse que é para privatizar quando concluir este processo de reestruturação depois de 2025. Isto é revoltante. Isto é admissível. Nós a pormos lá 3.200 milhões de euros, é quase a receita anual do IRC. Não liga ao aeroporto de Faro, não liga ao Funchal. É para privatizar quanto? Para concluirmos, Rui Rio, estamos no final do debate e é António Costa que tem de fechar. Isto é gravíssimo, é a minha opinião. Já viu? É para privatizar depois de 2025, 190 euros ao espanhol, o avião para aqui, o português paga 600 e tal euros. É para isto que os portugueses estão a dar os seus impostos a esta empresa que mata. E, portanto, se ela fosse privada, fazia aquilo que muito bem entender. Não tem uma meta para essa privatização, é isso? Não tem uma meta para quando é que avança para essa privatização? A meta é fácil. Meta temporal. A meta é fácil. Alguém me consegue sustentar isto, por favor? Possível. Agora, o mais depressa alguém me consegue dar, não é para amanhã, alguém me consegue dar informação sobre isto? Bem, mas, obviamente, que assim não é sustentável. Isto não é sério nem é competente. António Costa, deixe-me usar uma expressão sua. Foi por bravata ideológica que o senhor desprivatizou a TAP quando chegou ao governo? Não, primeiro nós não alguém me consegue dar fact-check a isto? E comprámos para prevenir precisamente que aquele privado que lá estava e que não merecia confiança... Mas qual é que é a diferença, Dark? Não daria cabo da TAP um dia que fosse à falência. Em 2020, as empresas do Sr. Neilman foram caindo em todo o mundo. A TAP salvou-se porque, felizmente, o Estado estava lá. Porque, felizmente, o Sr. Humberto Pedrosa e a Grupo Barraqueiro estavam lá. E estamos agora a reestruturá-la. Aquilo que o Dr. Rio não diz é o que é que tinha feito. Tinha fechado a TAP. Tinha fechado a TAP e perdia... Sim, 10 mil pode depender dos dias, pode depender das horas, pode depender de muita coisa. Deitado pela é por isso que eu não quero precipitar-me a achar que isto... 3 milhões de euros que a TAP vende de exportações para o país. Tinha esquecido os 1.300 milhões de euros que a TAP compra às empresas Costa, nacionais. Temos mesmo de fechar e os tempos pois são não vale muito. A verdade é que nós temos que focar-nos no futuro, na recuperação do país e no progresso. E para isso eu gostaria de terminar chamando a atenção muito rápido. Que é dizer o seguinte, o Dr. Rui Rio faz uma malandrice habitual, que é procurar diluir os resultados dos últimos 6 anos de governação, falando da média do PIB dos últimos 20 anos, para dizer que há uma estagnação. Ora, a verdade é que nós revirámos a página da estagnação. Desde que eu sou Primeiro-Ministro, o país cresceu em média 2,8% ao ano, contra os 0,4% dos anteriores. O ano passado, em 21, já não temos tempo, António Costa, para isto, nem para revisitar estes números. Temos de fechar o debate para não desequilibrar ainda mais. Para dizer o seguinte, Dr. Rui Rio, o senhor que é economista não precisava de recorrer a estas malandrizes para conhecer o óbvio. Felizmente o país está a crescer mais e melhor a crescer no investimento e na exportação e na melhoria do rendimento das famílias. Está assim concluído o debate nas televisões entre o secretário-geral do PS e o presidente do PSD. Muito bem, ficaram aqui, como vimos, diferentes modelos de desenvolvimento para o país e o desejo destes dois homens em vencer as eleições com as diferentes propostas. Precisamente a decisão está agora nas mãos dos eleitores que votam nas legislativas antecipadas já no próximo dia 30 de janeiro. Muito boa noite aos convidados, hoje aqui presentes. Muito boa noite para todos. Oh, mano, eu não acredito que ele vai mostrar o orçamento de Estado outra vez, mano. Epá, por favor. Epá, não estou a acreditar nesta. Eu não acredito que ele foi mostrar o orçamento de Estado outra vez. Ao menos abri, ó. Agora meteu dentro da pasta. Ao menos abra, que é para se ver se está escrito alguma coisa lá. Ai, minha Nossa Senhora. Capitólio. Ai, valha-me Deus. Olha, malta, nem sei o que vos diga. Nem sei o que diga. Alguém viu isso? O meu tio é espanhol e ele disse-me que paga o mesmo que um português e ele já voou até ao Canadá. Ok, pronto. Mas eu queria ter uma cena, uma prova dessa situação. Alguém me consegue arranjar alguma cena com 2 voos, tipo, o mesmo voo que saia da Espanha e que passe por Portugal, que faça escala em Lisboa da TAP? Alguém consegue ver essa cena, por favor? Os bilhetes ao site da TAP.
No Google Flight. Mano, façam-me lá vocês isso, caralho. Eu nunca usei o Google Flight. Vou ficar aqui às aranhas. Google Flight. Google Flights, é isto? Voos para onde? De Lisboa para... Ele deu o exemplo de quê? Lisboa para São Francisco? São Francisco. Lufthansa. TAP. Bilhetes separados, reservados em conjunto. Isto é direto. 877€ ida e volta. DFA, obrigado pelo Prime. João São Francisco 598, ok. Obrigado, DFA, obrigado pelo Prime. Thank you, man. Certo, ok, mas menos 30% das emissões. Ok, mas façam lá as contas para a Espanha. O Rui está a ver? Ok. Então, Rui, depois manda-me lá isso, por favor. A partir de Madrid. Vai dar ao mesmo. Tem aqui um. Não, vai dar ao mesmo. Isto é de Lisboa. Isto é o da TAP. British Airways 298, 399. Air France. Depois vais querer ir para a América a partir de Lisboa. Tens que ir a Madrid fazer escala. Sim, sim, Dark, não é isso que eu estou a dizer, mano. Estamos a tentar perceber a diferença de preço entre ir de Madrid e de Lisboa. Para onde posso mandar o print? Mandem para aqui. O que o Costa vai fazer quando vir que não tem a maioria absoluta. Mas isso depois depende de onde faz escala. Pá, eu não percebo nada disto, malta. Estou completamente às aranhas. Gostava bem que vocês me ajudassem neste campo, porque eu não tenho mesmo. Madrid SF 310, Lisboa SF 690. Mandem-me o site onde viram isso, malta. É fácil. Eu prefiro Lisboa, mesmo dia com escala em Lisboa, vir de Madrid 666. Espera. Lisboa, São Francisco 598, mesmo dia com escala em Lisboa, a vir de Madrid 666. Pois então é mais caro ainda, mano. Não estou a perceber. TAP Madrid e São Francisco. Isto não é no mesmo dia. Isto não é no mesmo dia que um voo de Madrid. Mas este é 334 da TAP de Madrid para São Francisco. Da TAP. Isto é de 29/1. Faz escala em Lisboa. 334€. 2 horas e 50 minutos, Lisboa. Madrid, pois, exato. 7 e 5, aeroporto de Lisboa. E depois para São Francisco. Ok, faz escala em Lisboa. Então, e este voo? Alguém me consegue encontrar quanto é que custa este voo? Este voo aqui. Isso é só ida, certo? Mas alguém me consegue encontrar o preço deste voo de ida para lá? De Portugal? Achaste? Bora, Poison, manda-me, please. TP 277. Não, este é o 1023. Sim, mas eu quero ver este voo. Poison, manda-me um link. 593 é o dinheiro? Então um português paga mesmo 593. Sim, mas isto é neste dia em particular. Mas porquê que é assim, meu? Estou a tentar perceber. Apenas só abro o site da TAP e vê. É mais fácil. Ok, para lá.
Então, o voo... Então, espera lá, vamos ao site da TAP, é mais fácil. TAP. Fly TAP, ok. Este voo é um voo que sai no dia 29/1 às 9 da manhã de Lisboa, ok. Portanto, reservar um voo, aceitar. De Lisboa para São Francisco. Dia 29 de janeiro. Tá? Não é isto, meu. Tem que pôr mais dias? Não. Só ida. Prints do mesmo voo. Espera lá. Ok, 206, 620 e tal, 9 e 5. Mano, pois está. Está aqui. Mas o Poison encontrou. Então, pera, ok, só ida. Onde é que está a cena do só ida? Não estou a encontrar, desculpem lá. Só ida, desculpem. Quando? Dia 29, é isso. Pesquisar voos. $598. Portanto, de Espanha são 330. Aqui tenho 334. 334 de Espanha. E daqui 598. De Madrid para São Francisco, o mesmo voo, são 334. De Lisboa para lá são 600, mesmo assim é bué da grave. 190, sim, mas deve ser outro voo, mano. Deve estar a comparar dois voos diferentes do que eu estou a ver aqui. Mas mesmo assim, foda-se, são 300 euros de diferença. Não faz sentido. Diz que são duas companhias. Não diz não. É TAP. Isto é só TAP. Certo? É o mesmo avião. Pá, não sei se sou eu. United Airlines. Não, mas é só esta. É esta aqui. Estamos a ver esta. Operado por TAP Air Portugal. Só esta. É este aqui. É este voo que estamos a ver. Esqueçam estes. É este voo direto. Abre outro separador e faz tudo igual só a sair de Madrid. Ok, pode ser. Parece-me uma boa ideia. Então esperem lá. TAP. Fly TAP. Sim senhor, tem toda a razão. Ok, deixa-me lá ver. Ok. Portanto, nós queremos sair de Espanha. Madrid. Para onde? São Francisco. Só de ida. No dia 29. Stopover. Continuidade. Disse a coisa. 29. Lisbon. Espera, não é stopover. Não queremos stopover. Isto vai parar lá, mas não, é sem stopover, certo? Não vamos parar em Lisboa, não vamos sair. Mano, confirma-se. 336. Mas porquê, meu? Não consigo perceber, meu. Porquê que isto acontece? Em business são 2.000 euros. Em business de Espanha é 1.100. Não consigo perceber porque é que em Madrid é mais barato, meu. Qual é que é a lógica aqui? Estou a tentar perceber, man. Eu não sei, man. Eu não sei qual é a lógica aqui. Pois, mais vale ir a Madrid e apanhar o avião. É aquilo que eu acho. Mais vale ir de carro até Madrid e apanhar lá o avião para São Francisco. Porque em Madrid tem mais concorrência. Pois, pode ser isso, já. Mas porquê? Mas isso não é um bocado, tipo... Eles não acham que nenhum português vai fazer esta pesquisa? É porque o voo sai mais cedo, é isso? Tipo, como o voo sai às 6 da manhã, se calhar o preço é menor. Vê se é um caso específico ou se o destino acontece o mesmo. Ok, bora, vamos ver. Para o Brasil, por exemplo. Boa cena.
10 euros da Ryanair para Madrid. Pronto, apanhamos a Ryanair para lá e depois apanhamos a coisa. Então, pera lá. Então vá, vamos ver. Então, de Lisboa para, sei lá, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, all airports. Ok, e vamos... Em que dia é que vocês querem? 31? Só ida. 31. Pode ser 31? Como fez o Rui há bocado? Ok. Portanto, Lisboa para o Rio de Janeiro, no dia 31, o voo custa 780 euros. Ok? Às 23h35. De Madrid. Pá, a questão é se o voo vem de lá. De Madrid para o Rio de Janeiro. Se calhar nem há aviões. Só ida. No dia 31. Without stopover. Se calhar não há voos. É mais caro. Portanto, parece-me um caso... Não, não é não. Ah, Economy. Sim. É mais caro, é. Às 21h10. Para em Portugal. Uma escala em Portugal. É mais caro. Mas com stopover. Não, sem stopover. Tem a ver com as horas de partida. Pois, provavelmente. Aqui é mais caro porque sai de Madrid. Às 9. E quando ficaria com stopover? Não se faz com stopover para ver. Ok. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, all airports. Lisboa. Não é Lisboa, é Madrid que nós queremos. Madrid para o Rio de Janeiro. No dia 31. Só ida. 31. Com stopover. Stopover de quanto tempo, malta? Uma noite. Lisboa. This field is required. Dia 31? Ok, é igual. Pois, esqueçam. 1100. Com stopover em Lisboa. Não me parece assim tão... Fiz isso do Rio de Janeiro e foi de 1000 para 1400, mais caro cá. Mas como? Eu não estou a ter esses resultados. Porquê é que não estou a ter esses resultados? Deu para o desfile saber pesquisar. Exato. Procurar cenas de bilhetes sempre em anónimo. Pode ser das datas. Será o dia. Ocupa... Ou para começar a barra de donation. Se ajudamos a sua plataforma. Procurem anónimo. Procurar em anónimo? Mas porquê? Faz para a Europa. Ok. Google Flights. Espera lá. TAP. Mas porquê em anónimo? Faz diferença? Ui. Dos cookies. Ok. Então vamos lá fazer esta pesquisa em anónimo. Ok. Só ida. Lisboa. Europa, não é? Querem Edimburgo. Pesquisar por região. Então, no Edimburgo. Como é que... Então... Edimburgo, ok. Vem em inglês. Que fino. No dia... Sei lá. 29. Vamos voltar a 29. Um adulto. Só ida. Pesquisar. Portanto, para Edimburgo... Quer dizer, a Europa é melhor ser a União Europeia, não é? É melhor voltar para trás. Vamos para Paris. Se calhar. Paris. Se calhar Paris não é um bom exemplo. Que cidade? Dê-me uma cidade. Scotland. Não é isso, mas é que isso depois é fora da UE. Dê-me um exemplo cá. Berlim. Ok, pode ser Berlim. Bom exemplo. Bora. Berlim. Lisboa, Edimburgo. Não. Berlim. Berlim. É isto. Está aqui. Porque isto vem em inglês. 29. Ok. De janeiro. Certo. Só ida. 29 de janeiro. Ok. Pesquisar voos. Aproveito e já faço já isto. Ok. Um voo
Lisboa-Berlim são 39 euros. Em business, 300. Ok? Às 7 da manhã. Há outra ao meio-dia, 39 euros. Há outra às 18, 39 euros. Pronto, estão todos a 39 euros. Tarifa mais baixa. Ok. Só de ida. Ui, o site muda logo, hein? Ai, não muda, é o mesmo. De Madrid para Berlim. Madrid para Berlim. Berlim. Muda logo o site. É o mesmo, é o mesmo. Era aqui, dia 29, não era? Não, é só ida. 29. Já está. 31. Era 30, não era 31, aqui não é 31. Que dia é este? 29. Não me lixem. Pá, está bem, Vénis, mas isso, pronto, com calma. Se calhar não há. Esperem lá, que isto está a demorar um bocado. Nós só queremos top. Isto não há, cá para mim não há. Ele não me está a encontrar nada. Em Lisboa para Berlim. Pois, exato. Claro que não. Angola. Tem de haver. Pá, não sei se tem de haver. Da TAP não sei se tem de haver. Qual São Sebastião, pá? Madrid. Para onde? Berlim. Ele está a demorar demasiado tempo. Foi só ida, que chato. 29. Pesquisava-os. Tem de ser voos de longo curso. Mete para a Madeira. Bem, malta, agora vamos ficar aqui a fazer pesquisas de voos. Depende das horas locais, né? Sim, epá, foi um bocado. Essa cena estamos a perceber que sim, que é um bocado. Estamos a perceber que esse argumento é um bocado parvo. De facto. Espera, 2 de 5 voos. Se fores a ver, a TAP tem um rating de 4 de 10. É mesmo mau. Está bem, mas isso não é relevante para aquilo que estamos a ver. Estamos a tentar aferir se realmente os bilhetes são mais caros ou não. É isso que estamos aqui a tentar ver. Para fora da Europa já vimos. Vimos para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro era o mesmo preço. Ou era mais caro até de Madrid. Pá, vamos para Lisboa, Angola. Foda-se. Luanda, pronto. Dia 31. Porra. Só ida. Que chato, pá. Isto tem que estar sempre a mudar para só ida. Dia 31, pronto. Lisboa, Luanda. Pronto. Lisboa, Luanda. No dia 31 temos um voo. 352 paus. Ok. Agora, de Madrid, sair desta página. De Madrid para Luanda, e não vai haver voos, com certeza. Não vamos mexer aqui. Pois é possível que seja mais barato para nós. Sem stopover. É mais barato para nós 20 paus. Pá, mas mesmo assim 20 paus mais barato, tendo em conta que eles fazem escala em Lisboa, é um bocado estúpido. 20 paus mais barato. E em business é mais barato para os espanhóis. Em business é mais barato para um espanhol do que para nós. Com a escala. Com a escala cá mano. Um bocado estúpido. Um palop. Um bocado weird isto. No mesmo voo. Pá, um bocado esquisito. Faz sentido? Porquê que faz sentido? Barajas é mais, pode ser barato que a Portela. Estás a esquecer disso. A TAP rouba a Portugal porque se eles roubarem aos outros, eles já vão para o bilhete. Ninguém quer ir. Quem voa em autocarros com asas low cost costuma voar a que horas? Estás a marcar uma viagem de surpresa para passar. Para Luanda. Vamos para Luanda no dia 31. Estava a dizer a brincar. TAP, pode ser. Não, pá, pronto. É mais caro um bocadinho. Canadá. Pá, malta, já chega. Foda-se. São vocês fazer as pesquisas. Então, mas eu agora não sou a vossa agência de viagens, ok? Agora, olha, mete não sei o quê. Olha, mete não sei o quê. E eu vou ficar aqui até amanhã a ver voos. Quer dizer, realmente... Bem, malta, olha, ficamos assim.